Olá pessoal que segue aí o Pneumoimagem, estamos ao vivo aqui do Centro de Convenções Rebouças em São Paulo, no curso nacional de atualização em pneumologia, com meu amigo Dr. Aquiles Camelier, que é professor da Universidade do Estado da Bahia, e deu uma apresentação agora fantástica sobre os cuidados que nós temos que ter com os pacientes DPOC que vão fazer viagem aérea. Então vou pedir para o Aquiles gentilmente comentar para a gente quais os pacientes candidatos a esses cuidados com viagem aérea, Aquiles. Mauro, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Eu sou um seguidor do seu site, de muita utilidade, com muita qualidade, e agradeço o convite. Os pacientes com DPOC, Mauro, que a gente tem um cuidado maior, evidentemente são aqueles pacientes que têm uma doença um pouco mais avançada e que eles não precisam necessariamente ser hipoxêmicos, mas mesmo tendo a saturação dita normal, dentro do avião, na cabine aérea, isso pode cair. Então a gente recomenda fazer uma avaliação com oximetria desses pacientes e eventualmente fazer até um teste, tipo um teste de degrau dentro do consultório mesmo, ou uma caminhada, 50 metros, ver se ele desatura, porque se cair essa oxigenação, talvez ele precise de usar oxigênio dentro do avião. Mesmo se o paciente tiver uma saturação basal acima de 90, se ele dessaturar no teste do degrau, na escadinha da maca, você já indicaria o oxigênio para ele? Indica, porque na cabine do avião tem a menor quantidade de ar e de oxigênio. Então, às vezes, você cai 4 pontos percentuais da oximetria. Então, às vezes, o cara tem 94, pode cair para 90. Tem 92, pode cair para 88. E isso pode levar a complicações dentro do voo. Então, esses pacientes é bom fazer um teste, mas também tem outros riscos da cabine. Quais riscos? O risco da imobilidade, então a síndrome da classe econômica, né, Mauro? Então a gente tentar indicar os pacientes que se movimentem, tentar pegar um assento no corredor, um assento com maior espaço, se for possível, se movimentar a cada 2 horas. Naqueles pacientes de maior risco, obesos, já tiveram trombose, alguma doença cardiovascular, até profilaxia está indicado. Meia elástica? Meia elástica, principalmente em quem é muito alto, quem é muito baixo, tem alguma comorbidade, a presença da DPOC já é uma indicação de meia elástica. E sobre o uso de anticoagulantes, o que você pode falar para a gente? Então, principalmente nos grandes obesos, pessoa que teve história recente de trombose ou familiar, você pode fazer ou a heparina de baixo peso subcutânea. Nós temos novos anticoagulantes também, tem vários novos aí com comprimido. Você toma um comprimido algumas horas antes e viaja mais tranquilo. E quanto tempo antes a gente faz, por exemplo, a heparina subcutânea para o paciente? Se você optar por heparina subcutânea, acho que 2 horas antes do voo é suficiente. Não temos estudos que indiquem essa resposta com os novos anticoagulantes orais. Eu acho que 2, 3 horas antes do voo é uma atitude satisfatória. Então tá bom, pessoal, fico alerta para todos vocês. Eu agradeço a Aquiles pela gentileza aí de conversar com vocês do site. E fica a dica, compartilhe aí com os amigos, continue seguindo e a gente entra ao vivo em qualquer momento com alguma nova informação útil. Obrigado. Forte abraço. Olá, o pessoal que segue aí o nosso site, o Pneumoimagem. Nós estamos aqui direto do CNAP, Curso Nacional de Atualização em Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, agora com experts em função pulmonar, que fizeram uma sessão brilhante aqui de teste cardiopulmonar de exercício e de espirometria. O doutor Eloara apresentou uma aula brilhante sobre teste cardiopulmonar de esforço, também conhecido como ergoespirometria. E isso acaba sendo um enigma para a maioria de nós clínicos pneumologistas. Então eu pedi aqui gentilmente para ela nos falar quando é que o pneumologista tem que pedir o teste cardiopulmonar de esforço e como ele deve fazer essa solicitação para ter um diagnóstico correto. Eloara. É um prazer estar aqui com você, Mauro. O teste cardiopulmonar, para o pneumologista, ele vai principalmente para diagnóstico de dispneia esclarecer. Então, aquele paciente que já fez raio-x de tórax, espirometria, ecocardiograma e eletrocardiograma e mais os exames laboratoriais, e que esses exames basais não te ajudaram na definição da dispneia. Então, como exame intermediário, a gente solicita um teste de exercício cardiopulmonar. E aí, dentro desse contexto, a gente vai conseguir enxergar se o paciente tem limitação cardiocirculatória, ventilatória, trocas gasosas, ou mesmo, em alguns casos, um componente emocional dado ventilatório
com sinais de ventilação errática, né? E como é que o pneumologista vai pedir, né? Como que o médico deve pedir um cardiopulmonar? Na realidade, é uma solicitação de teste de exercício cardiopulmonar e aí definir qual é o ergômetro, porque se for em cicloergômetro ou um esteira eu posso ter sinais diferentes, ou como ergoespirométrico. Um dos erros que a gente vê é a pessoa pedindo ergometria mais espirometria. São dois testes totalmente diferentes, então é importante descrever com essa nomenclatura. E em relação a outras indicações, são aqueles pacientes que têm, por exemplo, uma doença de base, mas que não explica a proporcionalidade com a dispneia. Então é um paciente com DPOC que tem mais dispneia do que a função pulmonar basal te dá sinais, né? Ou um paciente com hipertensão pulmonar, por exemplo, que você quer fazer uma avaliação de prognóstico, então você consegue definir se a proporcionalidade dos sintomas condiz com aquela doença de base. E você falou aí que tem que pedir em cicloergômetro ou na esteira. Como é que a gente pede para uma coisa ou para outra? Que situação que a gente pede para uma coisa ou para outra? Então, dentro da fisiologia do exercício, na realidade, o ideal é que a gente faça para a investigação de doença em cicloergômetro, tá? A esteira, no caso de doentes, na realidade, se a gente quiser ver mais avaliação de troca gasosa, então, naqueles pacientes que você quer ver uma dessaturação, com certeza, aí é melhor pedir em esteira, mas a gente compreende melhor os mecanismos fisiopatológicos quando a gente faz em cicloergômetro. Então, só para ficar claro para o colega que está acompanhando, que não tem o dia a dia isso, então se eu tenho um paciente com dispneia, que eu não sei se é de causa cardíaca, pulmonar, se é falta de condicionamento físico, se é psicogênica, espirometria está normal, ecocardiograma está normal, esse paciente é o candidato a fazer a ergoespirometria. Isso, esse é o tipo de paciente, a gente vai enxergar no teste cardiopulmonar, por exemplo, eu sempre vou olhar o VO2, que é a variável chave, né, a mestra, se tem capacidade aeróbica reduzida ou não, mas não obrigatoriamente essa variável tem que estar alterada. Eu posso ter pacientes com capacidade aeróbica ainda preservada, mas, por exemplo, alteração de trocas gasosas importantes ou hiperventilação excessiva, que são sinais que me dizem que o mecanismo de integração dos sistemas ventilatório, cardiocirculatório e periférico não estão falando de forma integrada, mostrando algum componente alterado. Muito legal. E agora estou aqui ao lado com o Dr. Roberto Rodrigues. O Roberto é presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e ele é expert em fisiologia, função pulmonar. E ele falou sobre a espirometria convencional, que é o exame básico aí que o pneumologista pede para investigar as dificuldades respiratórias. Só que o pneumologista olha muito os números e avalia o VF1, o CVF, se a relação está boa ou não. Ele deu umas dicas mais interessantes aqui, que antes disso a gente tem que olhar as curvas, né, Roberto? Você gosta de olhar as curvas, né, Roberto? Então, primeiro parabenizando você, Mauro, por todo o seu trabalho em prol da pneumologia. Você faz sempre matérias sensacionais que são divulgadas no Pneumoimagem. Você ajuda tanto os colegas médicos como também os vários pacientes que seguem o teu site. Meus parabéns pelo seu trabalho. Em relação às curvas, eu acho que isso é muito importante, porque se você tem um pouco de entendimento fisiológico, você olha pelo aspecto da curva fluxo-volume num exame, numa espirometria, você já faz muitas vezes o diagnóstico sem ter que olhar os números. Obviamente, os números vão te dar a precisão do teste, mas se você olha para a curva, você já percebe se o exame foi bem feito ou não, e além disso, você já tem uma ideia da patologia daquele paciente. As curvas, além de serem critério de qualidade, elas são pistas diagnósticas importantes. Acho também importante salientar aqui que tem muito pneumologista ainda, e muito clínico que faz por aí espirometria sem que ele analise a curva fluxo-volume inspiratória. E o próprio exame fala espirometria com S por causa disso. Tem que avaliar as curvas expiratórias e inspiratórias. E muitas vezes a única pista para o diagnóstico de um paciente está numa amputação de fluxo, numa curva inspiratória. O paciente tem um tumor de via aérea central e está sendo aí tratado com asma. Nós temos frequentemente visto isso. Vamos supor, eu tenho um paciente que a espirometria mostra aquela amputação na alça inspiratória, a gente tem a curva inspiratória, a alça fluxo-volume, e a expiratória. Quando tem uma amputação na alça expiratória, que exame eu tenho que fazer? Uma laringoscopia, uma broncoscopia? O que eu preciso fazer se eu encontrar esse achado? Se você tiver uma amputação precoce e retilínea dos fluxos, tanto na curva expiratória quanto na curva inspiratória, em uma ou outra, ou em ambas, isso mostra que esse paciente ele tem provavelmente uma obstrução, uma grave obstrução de vias aéreas centrais. Normalmente o calibre da traqueia ali de bronquos-fontes é de 2,5 centímetros, 3 centímetros, e você vai ter aí uma
8 milímetros, para você ter uma ideia de calibre quando você começa a observar isso. O que você tem que avaliar? Obstrução de vias aéreas centrais, eu tenho que fazer um estudo, obviamente, posso fazer um estudo de imagem e complementar com um estudo endoscópico de via aérea. Posso até começar com uma laringoscopia, se eu ver que é uma obstrução de via aérea extratorácica, onde eu vou ter a amputação dos fluxos inspiratórios, ou até fazer uma broncoscopia quando eu vejo que a obstrução é intratorácica, e aí você tem uma amputação dos fluxos expiratórios. Tem até uma regrinha simples, o que é obstrução expiratória, você vai observar na queda dos fluxos inspiratórios. E o que é uma obstrução inspiratória, você tem queda dos fluxos expiratórios. O que é você vê na INS, e o que é INS você observa na ES. E por exemplo, diâmetro de canudo de exame, isso pode interferir no resultado? Porque não tem uma padronização de diâmetro, ou tem? Não, você não interfere no resultado, porque essas obstruções elas só são documentadas quando uma via aérea central ela tem menos do que 1 centímetro de calibre, né? 10 milímetros, 1 centímetro. Aí que você começa a observar. E todos os tubetes, eles têm, tanto o tubete para adulto quanto o tubete infantil, eles têm um calibre muito maior do que esse. Isso não é problema. E como última pergunta, então, Roberto, quer dizer que se a gente avaliar a espirometria, a curva não for boa, posso desprezar o exame, não preciso nem olhar aqueles números que saíram ali. Não, aí existem aqueles casos que são os casos limítrofes. Obviamente você vai descartar patologias que têm já uma magnitude assim, mais acentuada, mas você pode ter uma obstrução muito leve ou uma restrição muito leve e as curvas estarem ainda aparentemente normais, né? Isso serve mais para os casos onde as doenças já são um pouco mais pronunciadas. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aqui o Roberto, agradeço aqui a Eloara, que estiveram aqui no final do dia desse curso nacional de atualização. Fiquem ligados, compartilhem o vídeo e continuem atentos que a gente pode voltar em qualquer momento ao vivo novamente. Obrigado. Olá, pessoal aí que acompanha o site Opinião Imagem. Estamos ao vivo aqui do CNAP 2018 da Sociedade Brasileira de Pneumologia, com meu amigo aqui, Dr. Eduardo Cansado. O Cansado fez uma apresentação brilhante aqui sobre os novos fenótipos em asma grave. Eu pedi para ele gentilmente falar com os seguidores nossos aí, o que ele poderia resumir sobre esses fenótipos novos e sobre novas drogas. Ele publicou recentemente um estudo também muito interessante sobre o perfil do asmático brasileiro. Eu vou pedir para ele resumir para todos vocês aí, Eduardo. Obrigado pelo convite, Mauro. É um prazer enorme estar falando com os ouvintes e os seguidores do Pneumoimagem. Queria aproveitar a oportunidade de te parabenizar. Disponibilizar informação é sempre muito bom e através da mídia social melhor ainda. A gente consegue atingir seguidores num raio muito maior do que essa população que está podendo aqui assistir. Eu tive o prazer de ser autor de um estudo que foi publicado dia 29 de março, agora no Journal of Asthma, onde nós fizemos uma avaliação do controle da asma nos pacientes no Brasil. E o que nós encontramos foi 12% dos pacientes com asma estão controlados, 32% só adere ao tratamento. A medicação mais utilizada pelos asmáticos no Brasil continuam sendo os broncodilatadores, e os corticoides inalados ou associados ou isolados a broncodilatador são as medicações que são menos utilizadas. Corticoide isolado 12% e corticoide associado com LABA 17%. Então nós temos um caminho muito longo ainda de educar e melhorar o controle da asma. Paralelamente a isso, nessa apresentação, eu tive a oportunidade de abordar um pouco de fenótipos e endótipos. Na verdade, a asma grave é um perfil completamente diferente de pacientes, embora seja uma população muito pequena, em torno de 3 a 5% dos pacientes com asma têm asma grave e refratária. Existem novas medicações biológicas que estão surgindo no mercado, que são específicas para alguns grupos de pacientes. Então, identificar o perfil de paciente que vai se beneficiar com esse tratamento é fundamental, porque são drogas caras, mas se bem indicadas, esses pacientes realmente têm um benefício em termos de qualidade de vida, redução de exacerbação, redução de internação hospitalar. Então, embora sejam imunobiológicos, drogas caras, se bem indicadas, são drogas que com certeza vão ter uma custo-efetividade. E como escolher entre essas novas drogas, Eduardo? Como é que a gente pode selecionar o paciente que vai se beneficiar com uma ou com outra? Eu acho que é fundamental colocar para todo mundo que controle é diferente de gravidade na asma. Controle é um estado em que normalmente nós avaliamos através de alguns instrumentos nas últimas 4 semanas. Gravidade significa quanto de remédio o indivíduo tem que usar
para controlar a sua asma ou mesmo assim não está controlado. Então, quando o indivíduo usa a dose alta de corticoide inalado, mais um broncodilatador ou 2 broncodilatadores e usa corretamente, a técnica inalatória está adequada, a adesão está adequada, eu tratei comorbidades, ele persiste não controlado, esse indivíduo é definido como tendo asma grave realmente refratária. E aí, basicamente, a gente divide em 2 populações. Uma população de pacientes que hoje a gente chama de T2, que tem uma inflamação eosinofílica, e uma população que é não T2. Dentro dessa população com inflamação eosinofílica, existe um grupo que tem alergia e um grupo que não tem alergia. No grupo que tem alergia, eu posso utilizar o omalizumab, que é um biológico que já está disponível no mercado desde 2006 no Brasil. Nós temos as anti-interleucina 5 que estão surgindo. Nós já temos o mepolizumab, lançado em janeiro no Brasil, e nós vamos ter o lançamento do benralizumab em junho no Brasil, que é um antirreceptor de interleucina 5. A interleucina 5 é fundamental, ela participa na ativação, na maturação e na sobrevivência do eosinófilo. Então, quando eu inibo a interleucina 5, eu levo à apoptose e à morte dos eosinófilos. Então, é uma droga interessante, mas especificamente o indivíduo tem uma inflamação grave eosinofílica. Agora, para aqueles pacientes que têm uma inflamação não eosinofílica, que a gente chama em geral de paucigranulocítica ou neutrofílica, a única opção ainda hoje seria usar macrolídeo, né, principalmente a azitromicina, que tem mais estudo, e nos indivíduos que têm obesidade associado à asma, vários estudos mostraram que a redução de peso melhora os desfechos da asma, melhora o controle da asma, melhora a função pulmonar, reduz a exacerbação, seja através de dieta e exercício, seja através de cirurgia bariátrica. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aqui a gentileza do Dr. Eduardo. Fiquem atentos aí que a gente pode voltar em qualquer momento ao vivo e conversando com vocês. Um abraço.